Meu nome é Antônio. Tenho 42 anos e sou empresário na cidade de São Paulo. Sempre fui cético quanto a assuntos sobrenaturais, talvez por ter crescido em um ambiente urbano, onde histórias do além são consideradas apenas lendas urbanas. Mas o que vivi em 2017 durante uma viagem com minha família mudou completamente minha visão de mundo. Era início daquele ano e eu estava exausto após meses intensos de trabalho. Decidi que minha família e eu merecíamos férias. Comecei a pesquisar lugares tranquilos, longe do movimento e da agitação do carnaval. E encontrei um destino que parecia perfeito. Serra Negra, na cidade de Bezerros, interior de Pernambuco. A ideia de ficar cercado pela natureza, em um lugar isolado, parecia ideal para descansar. Mostrei o local para minha esposa, Helena, que adorou. Nossos filhos, Rogério, de 17 anos, e Eduardo, de 15, não estavam tão animados quanto nós. Rogério reclamava por deixar os amigos em São Paulo, enquanto Eduardo preferia ficar em casa jogando no computador. Quando chegamos à casa que alugamos, fiquei impressionado. Era ainda melhor do que nas fotos. Ampla, bem cuidada e cercada por uma vegetação densa que parecia abraçar o lugar. Apesar da localização um pouco isolada, o ambiente passava uma sensação de paz. No primeiro dia, não fizemos muita coisa. Organizamos nossas malas, fomos à cidade para comprar mantimentos e voltamos para a casa. Meus filhos estavam começando a se acostumar com o lugar, mas Rogério ainda demonstrava impaciência. Ele queria sair para explorar a região com outros jovens que conheceu, mas eu não autorizei. No segundo dia, decidi aproveitar o local. Convidei Helena e os meninos para uma caminhada pelas trilhas próximas. Rogério recusou, visivelmente irritado, e Eduardo preferiu ficar na casa jogando no celular. Então fomos eu e Helena sozinhos. Caminhamos por algumas horas e voltamos ao entardecer, cansados, mas satisfeitos com o passeio. Ao chegar em casa, fui procurar por Eduardo, mas ele não estava lá. Perguntei a Rogério onde o irmão estava e ele, distraído no celular, respondeu que não sabia. Insisti na pergunta, o que o deixou irritado. Após muita insistência, ele confessou que haviam brigado. Rogério tinha feito uma brincadeira que deixou Eduardo furioso, e este saiu para esfriar a cabeça. Fiquei preocupado, pois o sol já estava se pondo, e a mata ao redor da casa era densa e escura. Peguei uma lanterna e decidi procurá-lo. Pedi para Rogério me acompanhar. Helena ficou em casa, nervosa, esperando notícias. Seguimos por uma das trilhas próximas, chamando pelo nome de Eduardo, mas não obtivemos resposta. Enquanto caminhávamos pela mata, comecei a notar algo estranho. Os sons comuns da natureza, como o canto dos grilos e o farfalhar das folhas, haviam desaparecido. O silêncio era absoluto, opressor. Perguntei a Rogério se ele também percebia aquilo, e ele respondeu com um aceno nervoso. Continuamos caminhando, mas o ambiente ficava cada vez mais pesado. De repente, ouvimos o som de galhos se quebrando ao longe, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores. Paramos imediatamente e Rogério me olhou assustado. Apontei a lanterna na direção do som, chamando por Eduardo, mas não houve resposta. Em vez disso, ouvimos um grunhido baixo, rouco, que parecia vir de algum lugar próximo. Senti um arrepio subir pela espinha. Rogério estava paralisado, sem conseguir dizer uma palavra. Foi então que percebemos uma movimentação rápida nos arbustos ao lado da trilha. Algo passou velozmente, mas a luz da lanterna só conseguiu captar o balançar das folhagens. Não consegui identificar o que era, mas meu instinto dizia que precisávamos sair dali. Decidi que era melhor voltarmos para casa e buscarmos ajuda para continuar as buscas. Estava preocupado com Eduardo, mas a sensação de perigo iminente não me deixava pensar com clareza. Segurei o braço de Rogério e começamos a correr de volta pela trilha. Enquanto corríamos, ainda chamávamos pelo nome de Eduardo, mas a única resposta era o som pesado de nossos passos. O silêncio ao redor permanecia, como se a mata estivesse nos observando. Então, em um instante de desespero, ouvi uma voz familiar, fraca, chamando meu nome. Paramos imediatamente e ficamos atentos. A voz era de Eduardo e parecia vir de cima. Olhei em volta, iluminando as árvores com a lanterna, até que finalmente o vi.
Ele estava agarrado a um dos galhos mais altos de uma árvore próxima. Eduardo nos chamou com urgência e apontou para algo no chão, na direção oposta. Quando virei a lanterna, vi uma silhueta. Era uma criatura enorme, com pelo negro e olhos brilhantes que nos observava de longe. Sua respiração pesada e os grunhidos baixos cortavam o silêncio da noite. Não era um animal comum. O medo tomou conta de mim, mas eu sabia que precisava proteger meus filhos. Subi na árvore com a ajuda de Rogério, enquanto Eduardo, tremendo, nos explicava o que tinha acontecido. Ele havia entrado na trilha pouco depois de anoitecer, mas logo percebeu que estava sendo seguido. Quando viu a criatura, a única opção foi subir na árvore e se esconder. Ficamos ali imóveis, observando a criatura que nos cercava. Ela caminhava de um lado para o outro, farejando o chão, como se estivesse à nossa procura. Seu porte era imenso e os olhos vermelhos brilhavam como brasas. Cada movimento dela parecia calculado, como se soubesse que estávamos encurralados. Eduardo nos contou que tinha visto a criatura pela primeira vez quando ainda estava na trilha. Ele tentou voltar para casa, mas ela começou a persegui-lo. Por sorte, encontrou aquela árvore e conseguiu subir antes que fosse alcançado. Ele não gritou por ajuda antes porque temia atrair a fera para si. Permanecemos na árvore por horas, presos pelo medo. O tempo parecia não passar e eu não sabia o que fazer. A criatura não desistia. A certa altura, ela começou a rosnar de forma mais agressiva e deu um golpe forte no tronco da árvore, fazendo tudo vibrar. Quando iluminei a criatura novamente com a lanterna, consegui vê-la com mais clareza. Ela tinha patas enormes como as de um cão, mas se movia com uma postura que lembrava um ser humano. Seus dentes brilhavam na luz e os olhos eram fixos, como se estivesse planejando o próximo movimento. Tentamos pensar em uma forma de escapar, mas qualquer tentativa parecia suicídio. Eduardo estava paralisado. Rogério mal conseguia falar, e eu sabia que um erro poderia custar nossas vidas. Tudo o que podíamos fazer era esperar e torcer para que a criatura desistisse. Por volta das 3 da manhã, o silêncio voltou. Não ouvimos mais os rosnados ou os passos pesados da criatura. Esperei mais algum tempo antes de decidir descer da árvore. Assim que toquei o chão, olhei ao redor com a lanterna. Tudo parecia calmo, mas o medo ainda estava presente. Reuni coragem e ajudei meus filhos a descerem. Estávamos exaustos, mas sabíamos que precisávamos sair dali o mais rápido possível. Começamos a correr pela trilha em direção à casa sem olhar para trás. Meu coração estava disparado e a única coisa que eu conseguia pensar era em manter meus filhos seguros. Quando finalmente avistamos a casa, senti um alívio imenso. Entramos rapidamente, trancamos todas as portas e apagamos as luzes. Fomos para o andar de cima, tentando nos sentir minimamente seguros. Ainda assim, passei o restante da noite olhando pela janela, com uma faca na mão, pronto para qualquer coisa. Por volta das 5 da manhã, quando o sol começou a nascer, percebi que a criatura não estava mais lá. Decidi que era hora de irmos embora. Acordei Helena, que ficou horrorizada ao ouvir o que aconteceu. Arrumamos nossas coisas em silêncio, sem falar muito, e colocamos tudo no carro. Assim que chegamos à cidade, senti que estávamos finalmente seguros. Contei os detalhes para Helena e ela ficou pálida. Ainda assim, seguimos para Recife e pegamos o primeiro voo de volta para São Paulo. Naquele momento, só queria deixar tudo aquilo para trás. Mesmo com o passar dos anos, essa experiência nunca saiu da minha mente. Não sei o que era aquela criatura, mas tenho certeza de que não era um animal comum. O que vivemos naquela noite foi algo que nenhuma explicação lógica pode justificar. Tenho contado essa história apenas para poucas pessoas, pois sei que muitos me considerariam louco ou mentiroso. Mas hoje, sinto que é importante compartilhar isso, mesmo que de forma anônima. Quem sabe, alguém já passou por algo parecido e possa entender o que vivi.